Ai! Dificilmente exista alguma pessoa que nunca foi picada por uma abelha. Definitivamente essa não é uma sensação agradável. Mas as abelhas normalmente não são criaturas zangadas. Você provavelmente apenas assustou a pequenina. Esses insetos são super importantes para a polinização. A existência deles é uma das principais razões pelas quais nossas plantas continuam crescendo. Eles só atacam quando se sentem ameaçados. Se você for picado, pode significar que chegou muito perto, ou, mais importante, chegou muito perto de uma colmeia. Cada uma delas pode conter entre 50 mil a 80 mil abelhas. Assim como nós, humanos, elas fazem de tudo para proteger a própria casa. Mas em vez de alarmes e sistemas de segurança complicados, usam seus ferrões para afastar os inimigos. Quando picam, liberam algo chamado feromônio, uma substância química que afeta o comportamento de animais da mesma espécie. Se uma atacar você, os feromônios provavelmente agitarão todas as outras das redondezas. E elas se juntarão prontamente. Esse é o tipo de encontro que definitivamente se deve evitar. Aqui está um fato engraçado. Apenas as abelhas fêmeas podem picar. Os machos, chamados de zangões, nem têm ferrão. Isso acontece porque o ferrão é basicamente um dispositivo modificado de postura de ovos. A rainha também tem um. Ela é cerca de 2 centímetros maior do que a média das operárias. E aproximadamente 2 vezes maior que uma operária. Por causa disso, muitas pessoas pensam que a picada da monarca dói mais. Então vamos nos aprofundar nisso. Em primeiro lugar, a rainha raramente pica devido ao trabalho na colmeia. Trata-se da abelha mais importante da colônia, pois é a única fêmea que pode reproduzir. Ela tem 2 funções principais. Número 1, produz sinalizadores químicos que ajudam a unificar o resto das abelhas para que possam trabalhar juntas. Número 2, põe muitos ovos, até 2.000 por dia. A rainha está cercada por operárias que atendem a todas as suas necessidades em todos os momentos, como lhe dar comida. As auxiliares também coletam e distribuem os feromônios reais, o que as impede de encontrar uma nova monarca. Mas apesar de ser a líder da colmeia e muito maior do que as outras, sua picada é, na verdade, a menos dolorosa. Isso porque as abelhas normais têm ferrões farpados, o que significa que ficam presos na pele após uma picada, dificultando a remoção. O ferrão também contém um veneno terrível, repleto de proteínas. É isso que causa dor e afeta o sistema imunológico e as células da pele. O ferrão continua a bombear o veneno para o seu corpo por mais de 10 minutos, ou até que seja removido. Mas ao contrário das operárias, a rainha raramente sai da colmeia. Seu trabalho principal é botar ovos, e cabe ao resto da colônia protegê-la e também a colmeia. É por isso que as operárias são as que possuem o ferrão mais poderoso. Assim, podem evitar perigos potenciais. A única razão pela qual a monarca realmente precisa se defender é contra rainhas rivais. Por causa disso, ela não precisa desenvolver um ferrão tão terrível. O dela é muito mais suave, ou seja, as farpas não ficam presas na pele, o que pode ser extremamente desconfortável. Embora possa parecer bom, tem algumas más notícias. Por causa dessa suavidade, a rainha pode espetá-lo várias vezes. O ferrão dela está ligado ao trato digestivo, nervos e músculos, todos essenciais para o funcionamento normal do inseto. Quando as operárias picam, não conseguem puxar o ferrão de volta por causa das farpas. E quando tentam se libertar, o fim não é nada bom. Já o da rainha não fica preso, e assim ela não sente nenhuma consequência negativa. De qualquer maneira, a monarca basicamente só vai picar se não tiver nenhuma das guarda-costas por perto, o que é altamente improvável. Qual é o pior lugar para ser picado por uma abelha? Um homem chamado Michael Smith decidiu descobrir. Ele foi picado em 25 partes diferentes do corpo e avaliou cada picada em uma escala de dor entre 1 e 10. O cara descobriu que a área mais sensível era a das narinas, marcando 9 de 10, seguido pelo lábio superior, estimado em 8,7. Os 3 locais menos dolorosos foram o crânio, a ponta do dedo médio do pé e a parte superior do braço. Todos receberam nota 2,3. Mas voltando para a rainha, como uma abelha normal ganha esse título? A monarca raramente precisa ser substituída, pois pode viver por incríveis 5 anos. Ao mesmo tempo, uma operária nascida no verão geralmente tem um ciclo de cerca de 6 semanas. Mas se a rainha morrer ou se mudar para outra colmeia, a colônia precisa ser substituída. Isso requer algo chamado geleia real, que as abelhas babás produzem em suas cabeças. Elas alimentam as larvas de recém-nascidas. Esse é basicamente um superalimento que contém muitas coisas úteis, incluindo vitamina B, proteínas, hormônios e açúcares.
Depois de alimentar as bebês por 3 dias, as operárias selecionam apenas algumas larvas e continuam dando-lhes a geleia real. As demais terão uma dieta menos nutritiva. Essa geleia desencadeia novas fases de desenvolvimento para essas que estão em crescimento. E uma das mais importantes é a formação de órgãos especiais para a colocação de ovos. Mas ainda não se entende totalmente como esse processo funciona. Alguns cientistas dizem que não é a própria geleia real que faz com que a abelha se transforme em rainha. Eles acham que é a exclusão de outros produtos químicos vegetais naturais da dieta da monarca. Embora não tenhamos 100% de certeza de como esses insetos especiais aparecem, sabemos porque há apenas uma rainha no final. Quando a primeira surge, ela procura as outras abelhas que foram alimentadas com a mesma geleia real, e então acaba com a competição. Se várias monarcas surgirem ao mesmo tempo, é hora de pegar a pipoca. Elas vão lutar com tudo em uma batalha dramática até que reste apenas uma. E é assim que as abelhas obtêm sua rainha. As outras habitantes da colmeia também têm trabalhos importantes. Isso inclui procurar comida, cuidar de larvas jovens e construir os favos de mel. Os machos têm um único trabalho, que é acasalar com a rainha. E quando não estão tentando acasalar, comem das reservas de mel e não fazem praticamente nada. As fêmeas ou operárias são responsáveis por todo o resto. Mantêm a colmeia limpa, tomam conta das larvas, cuidam da rainha, armazenam mel, constroem células, procuram comida, protegem o ninho, polinizam e até alimentam os machos. Cada abelha sabe exatamente que trabalho fazer. Isso ocorre porque hormônios específicos ativam partes da composição genética delas que indicam o que e quando deve ser feito. As abelhas têm 4 fases de trabalho durante a vida. A primeira se inicia cerca de 3 semanas após o nascimento. É quando começam a trabalhar na limpeza das células das quais emergiram. 3 dias depois, entram na fase 2, na qual se encarregam de alimentar as companheiras. Isso dura cerca de uma semana, quando vem o terceiro estágio. Elas se afastam do centro da colmeia e se tornam ajudantes úteis, construindo os favos de mel e protegendo a entrada da casa. Esse período também dura cerca de uma semana. Depois disso vem a 4ª e última fase, o estágio de busca por comida. Essa é definitivamente a parte mais perigosa da vida das nossas amigas listradas. É aqui que elas deixam o ninho, procuram pólen, o levam para casa e alimentam a colônia. Também deixam uma pegada fedorenta nas flores, em que tocam ao coletar o pólen. Dessa forma, conseguem descobrir se suas parentes estiveram aqui ou se foi uma estranha. Às vezes, descobrem suas próprias pegadas, abelhudas. Essa fase não dura muito, apenas cerca de 10 dias, pois é muito cansativa. Depois de uma vida tão curta em que trabalham sem parar, as operárias deixam a colmeia para nunca mais voltar. Ao mesmo tempo, se uma delas morre lá dentro, abelhas funerárias especiais a carregam. Embora a vida desses insetos possa ser curta, esse padrão parece estar funcionando muito bem para a espécie, que afinal existe há mais de 130 milhões de anos. E contando. Quando você vê essa criatura pela primeira vez, pode achar que é uma safira voadora. A abelha azul é tão bonita quanto uma joia. E tem listras de cor turquesa em vez de amarelas. Seus enormes olhos verdes se assemelham a esmeraldas. As finas asas marrons parecem camadas de celofane com padrões gravados. A aparência não é a única coisa que as distingue das abelhas comuns. As azuis são solitárias. Não se movem em enxames e não vivem em ninhos grandes. Gostam de se estabelecer em pequenas tocas no solo ou fendas em rochas. Outra diferença interessante entre as abelhas azuis e as comuns são sua maneira única de polinização, que os cientistas chamam de polinização de zumbido. As azuis ficam na flor, a seguram firmemente e começam a agitar todo o corpo, criando uma série de vibrações pequenas e rápidas. Dessa forma, também sacodem a flor, rápida e suavemente. Esses movimentos fazem o pólen sair da antera, então as abelhas param e coletam todo esse pólen. Alguns especialistas acreditam que elas preferem fazer isso em flores roxas, o que as ajudam a se misturar com a planta e a passar despercebidas pelos inimigos. Mas essa teoria ainda não foi comprovada. As abelhas azuis habitam principalmente a Austrália e são um elemento importante na agricultura do país. Elas trabalham com tomate, oxicoco, berinjela, mirtilo, kiwi e pimenta.
Já as comuns não conseguem polinizar a maioria dessas plantas, mas suas parentes azuis sim. Em escala global, mais de 8% das plantas no mundo precisam da polinização por zumbido. É por isso que os agricultores amam e protegem tanto as abelhas azuis. Vespas e abelhas são muito semelhantes em aparência. Às vezes, podem até ser difíceis de distinguir, mas o estilo de vida delas é totalmente diferente. As abelhas são insetos quietos que passam todo o tempo polinizando plantas, coletando néctar de flores e fazendo mel. Podemos dizer que são caminhões pequenos e poderosos. Mas vespas são super carros de corrida. São mais agressivas, muito mais rápidas e mais manobráveis no ar. Suas picadas são mais dolorosas. Sim, também podem transportar pólen de uma planta para outra e se alimentar de néctar. Mas sua principal missão é controlar a população de insetos praga, como pulgões e algumas espécies de lagartas. De acordo com algumas estimativas, as vespas conseguem se livrar de mais de 14 mil toneladas de inseto no Reino Unido durante o verão. Imagine o quanto fazem no mundo todo. E são perigosas. Mas entre elas, há um tipo que se distingue por sua natureza pacífica e estilo de vida. A vespa do barro. Também tem uma coloração preta e amarela, mas parece mais elegante. O enxame de vespas comuns é controlado pela rainha. Mas as do barro são criaturas solitárias. Constroem um pequeno ninho de lama, no qual vivem com seus filhos, e só picam se estiverem em perigo. Ao contrário de outros tipos da espécie, só usam seu veneno para paralisar aranhas, moscas e lagartas. Então, os levam para o ninho para alimentar seus filhotes. Portanto, não se surpreenda se vir uma grande horda de aranhas paralisadas dentro do ninho. Pode haver mais de 500 insetos ali dentro. Quando pequenas, as vespas eclodem dos ovos e imediatamente começam seu banquete. As mais hostis são os vespões, que também são vespas, mas maiores, mais irritadas e com uma picada ainda mais dolorosa, além de uma das mais perigosas entre todos os insetos. Essas criaturas podem atingir o tamanho de um polegar. Isso é 3 vezes maior que uma abelha comum. Os vespões atacam um enorme enxame e representam um grande perigo para qualquer animal. Para combatê-los, as pessoas usam roupas de proteção grossas que se assemelham a trajes espaciais. Mas o pior é que esses insetos invadem colmeias e reduzem a população de abelhas, o que pode levar a uma catástrofe em escala planetária, já que elas polinizam mais da metade de todas as frutas, vegetais, grãos e nozes do mundo. Olha para esse grande zangão zumbindo. Algo de errado com ele, que cai uma flor e... Espere um minuto. Isso não é uma abelha. É algum tipo de inseto bonito verde, laranjado. Ah, agora ele decola e parece um zangão de novo. Conheça a mariposa Cephona dizilas. Graças à sua cor e asas transparentes, cria a ilusão de uma abelha. As asas da maioria dos insetos servem para termorregulação, ou seja, aquecem e resfriam o corpo, aquelas que os ajudam a lutar contra inimigos. Uma borboleta consegue parecer uma criatura grande, graças ao padrão em suas asas. Algumas espécies se comunicam usando vibrações criadas por suas asas. As coloridas têm muitos propósitos diferentes, mas as Cephona dizilas são transparentes e sua principal função é evitar refletir a luz solar. Durante um movimento rápido, praticamente não brilham na luz e diminuem a cor do animal. Graças a isso, quando a mariposa está voando, outros insetos a enxergam como uma abelha e têm medo de atacá-la. Esses imitadores de abelhas são encontrados na África, Índia, Sudeste Asiático e Austrália. No início da vida, são lagartas verdes brilhantes que se alimentam de folhas de café e romã. Pode parecer que um hamster está sentado no tronco de uma árvore, mas esta é na verdade a mariposa da flanela meridional. Ela é grande e coberta de pelos grossos. Não tente acariciá-la se não quiser ir a um hospital. Há muitos espinhos venenosos escondidos dentro desse casaco de pele. Até mesmo uma picada leve pode fazer você experimentar muitas sensações desagradáveis. Outros insetos que fingem ser abelhas e vespas são as moscas das flores. Elas parecem vespas, voam como vespas e imitam picadas de vespas, mas sua habilidade mais legal é copiar o zumbido de abelhas. Na realidade, são criaturas frágeis e inofensivas. Sua capacidade de se transformar em abelhas é essencial para a sobrevivência e funciona muito bem. Muitos animais e insetos têm medo de se aproximar dessas artistas habilidosas, mas em todo o mundo animal, os pássaros lira e soberba recebem o título de imitadores mais talentosos. São pequenos, têm grandes e bonitas caudas parecidas com uma lira e vivem na Austrália. Imagine se perder em uma floresta longe de uma cidade grande.
De repente, você ouve o som de uma motosserra. Não vê pessoas, mas o ruído está se aproximando. Então ouve o clique de um obturador de câmera. Mas não há pessoas com câmeras por perto. O Lyra soberba cria todos esses sons. Graças aos músculos complexos de sua seringe, ele pode imitar quase tudo. Algumas pessoas ouviram esses pássaros copiando a fala humana. Além disso, são bons designers florestais. As fêmeas constroem ninhos aboboados no chão, em tocas e cavernas. Geralmente põem um ovo e cuidam do bebê nas primeiras 6 a 10 semanas. Vamos descer do céu para o oceano para ver outras criaturas minúsculas. Conheça o polvo de anéis azuis. Esse animal parece tão pequeno e fofo. Sua cor neon brilhante e anéis azuis são visíveis de longe. O polvo pode caber facilmente na palma da sua mão, mas é melhor não tocá-lo. Encontrar um grande tubarão branco pode não ser tão perigoso quanto essa pequena criatura. É um dos habitantes marinhos mais traiçoeiros do mundo por causa de seu veneno. Uma picada pode derrubar um enorme elefante africano. Ele é muito mais perigoso do que uma cobra-rei ou uma aranha-viúva negra, porque sua picada muitas vezes passa despercebida. Você pode não sentir e nem ver quando for atacado. E quando percebe que algo está errado, pode ser tarde demais. Além disso, não há antídoto para o veneno. As glândulas salivares da criatura abrigam bactérias que produzem esse veneno. A mesma substância é encontrada no veneno do baiacu. Quando entra no corpo humano, paralisa todo o sistema nervoso. Os pulmões param de se contrair e de fornecer oxigênio ao corpo. A única boa notícia é que é improvável que esse polvo ataque primeiro. O último caso registrado foi na década de 1960. Polvos de anéis azuis vivem nos oceanos Pacífico e Índico, da costa do Japão à Austrália, e passam a maior parte do tempo em piscinas de marés e recifes de coral. Agora vamos para as areias quentes dos estados do sudeste dos Estados Unidos, onde podem ser encontradas formigas de fogo. Externamente, elas não diferem muito das comuns, mas as pessoas as chamam de formigas de fogo por causa de sua picada. O veneno se assemelha a uma chama. É provável que você sinta queimando o local atingido. Portanto, é melhor não encostar nelas e ir embora, antes que qualquer uma delas rasteje para sua calça. Se houvesse uma batalha entre uma abelha e uma vespa mandarina, o vencedor seria óbvio. É como uma briga entre um gatinho e um tigre dente de sabre. E um exército de abelhas contra um exército de vespas mandarinas é como centenas de gatinhos contra centenas de leões. As vespas certamente vencerão, pois conseguem destruir mais de 1000 abelhas em menos de 1h30. Mas se essa batalha acontecer na vida real, as coisas ficarão muito mais complicadas, dramáticas e surpreendentes. Uma colmeia de abelhas trabalha o dia inteiro. Elas polinizam plantas e frutas e coletam néctar das flores. Elas trabalham duro e voltam para a colmeia no fim do dia sem notar a presença de um impostor voando entre elas, uma vespa mandarina. Essa vespa é maior que uma abelha, mas tem a mesma cor, preto com amarelo. Ninguém presta atenção nisso. O impostor entra na casa das abelhas sem ser convidado e faz um barulho parecido com alguma coisa se quebrando. É assim que suas mandíbulas se fecham. Faminta e voraz, ela começa a destruição. Em questão de segundos, a vespa transforma a colmeia em um caos. A vespa tem um ferrão com veneno, mas ela nem precisa dele para fazer o que quer. Com as abelhas, o monstro usa suas mandíbulas afiadas. Os moradores da colmeia atacam o inimigo, mas é inútil. A situação está piorando, pois as abelhas não sobrevivem após usar seus ferrões. Elas sacrificam suas vidas para proteger sua casa e a rainha. Infelizmente, todas as tentativas são em vão. Após matar sua fome, a vespa sai voando por aí em busca de novas presas. Só uma abelha consegue sobreviver. Ela foge da colmeia para avisar as outras. A abelha visita cada colmeia do vale e as alerta sobre o poderoso inimigo. Todas as abelhas começam a se preparar para o ataque. Elas estão formando um exército, mas infelizmente não é suficiente. A vespa mandarina visita uma nova colmeia, mas desta vez as vítimas estão preparadas. Elas atacam a inimiga por todos os lados. Por um momento, parece que os ferrões das abelhas estão funcionando. A vespa está enfraquecendo. Seus movimentos estão mais lentos. A esperança da vitória motiva as abelhas e as deixa mais confiantes, mas não por muito tempo. 10 outras vespas entram voando na colmeia. Aqui está a fraca. Havia marcado a colmeia com um feromônio antes da batalha. O cheiro atraiu suas amigas e agora as abelhas não têm chance. No meio selvagem, as vespas deixam seu rastro para que suas parceiras possam encontrar a localização do alvo.
Em poucos minutos, 11 vespas destruíram uma colmeia com 25 mil abelhas. Há pouco tempo, esse território ensolarado estava todo florido graças às abelhas. Agora ele se tornou um vale sem vida. As vespas mandarinas não querem perder tempo procurando colmeias. Então, se dividem em grupos e voam para direções diferentes. Elas marcam as casas das abelhas com feromônio e começam uma destruição em massa. A sede delas por destruição é insaciável. As abelhas agora conhecem o inimigo e o detectam assim que ele surge no ar, mas não adianta. Em cada batalha, elas usam um monte de estratégias para lutar contra ele. Uma vez, as abelhas tentaram atacar uma colmeia de vespas, mas foi uma missão suicida. Ninguém mais poliniza flores, ninguém mais produz mel. As abelhas vivem com medo e não saem de suas colmeias. Nesse momento sombrio, quando as esperanças estão quase perdidas, uma luz surge no fim do túnel. Uma espécie de abelha japonesa aprendeu a derrotar o inimigo. A notícia se espalha por todas as colmeias. A estratégia parece estar funcionando. Elas conseguiram derrotar várias vespas mandarinas. O medo vai embora e as abelhas estão prontas para lutar de novo. No mundo real, essas abelhas aprenderam a combater as vespas mandarinas, mas outras espécies não conseguem fazer isso. Então, as abelhas ficam à espera do inimigo. Todas já sabem o que fazer. Finalmente, uma vespa mandarina surge. Centenas de abelhas a atacam e a envolvem com seus corpos por todos os lados. Elas cobrem totalmente a vespa e começam a tremer. A vibração simultânea de todas as abelhas aquece o inimigo. A temperatura está subindo e a vespa não consegue sair da emboscada. As abelhas parecem queimá-la com a energia de seus corpos. Alguns minutos depois, a vespa cai e as abelhas a jogam para fora da colmeia. Agora elas estão confiantes de sua vitória. Mais uma vespa chega. As abelhas, mesmo cansadas, a atacam e começam a vibrar de novo. O próximo monstro está vindo, e mais outro, 10, 20, 100 vespas chegam. As abelhas não têm tantos recursos ou energia. As chances de superar essa batalha voltam à estaca zero. Para vencer de uma vez por todas, as abelhas precisam se unir. Todas as colmeias, centenas de milhões de abelhas. Uma clareira enorme, sem vida, é o lugar da batalha final. Todas as abelhas do vale se reúnem lá. Elas estão prontas para a última batalha. O silêncio pesa sobre elas. Em seguida, o ar começa a vibrar. Dá para ouvir o zumbido das vespas de longe. Elas aumentaram sua população centenas de vezes, pois nenhum animal é páreo para elas. A derrota das abelhas é inevitável. Mas ninguém quer recuar. Os dois enxames colidem um no outro. Isso não é uma batalha, é uma destruição. Centenas de milhares de abelhas caem no chão em poucos minutos. Uma espécie inteira de insetos está desaparecendo do planeta. Mas o que é isso? O campo mergulha em um nevoeiro estranho. As abelhas e vespas não estão mais se vendo. Então, por esse véu branco, elas surgem. Silhuetas de criaturas gigantes. Elas invadem a briga. Milhares de vespas as atacam, mas não adianta. As abelhas caem rapidinho e ficam inconscientes. As vespas desmaiam também. Algumas até tentam fugir, mas a névoa não deixa. Todos os insetos dormem. Alguém usou um gás para apartar a briga, e esse alguém é aliado das abelhas. Um humano entrou no jogo. Com trajes grossos de proteção, as pessoas pegam as vespas desacordadas do chão. Elas são colocadas dentro de um cesto. As abelhas vão em outro. A coleta dos insetos dura várias horas. Depois, as abelhas acordam em suas colmeias ilesas. As vespas acordam em compartimentos especiais. Elas estão presas e agora não podem machucar ninguém. As pessoas estão destruindo ninhos de vespas no mundo todo. Elas não deixam esses insetos se multiplicarem. As abelhas são responsáveis pelo ciclo da vida na natureza. Por meio da polinização, elas ajudam muitas plantas a se reproduzirem. É graças a elas que temos frutas para comer. Elas cuidam das flores das quais o gado e outros animais se alimentam. Graças a elas, temos muito algodão. Se as vespas destruírem, faltarão roupas feitas com esse material. Camisetas, jeans, jaquetas, tudo isso ficará mais caro e depois desaparecerá do mercado. Muitos produtos perderão seu rico sabor e suas propriedades boas.
Animais e pessoas não obterão vitaminas suficientes. As vacas não produzirão leite. Não haverá mais queijo, requeijão, manteiga e outros laticínios. Você não poderá pedir um hambúrguer suculento em uma lanchonete. Berinjelas, pimentas, kiwis, mirtilos, cranberries e muitos outros frutos desaparecerão dos mercados. Espécies inteiras de animais e plantas vão deixar de existir. Isso acarretará outras crises não só na agricultura, mas também na economia global. Enquanto isso, a quantidade de vespas vai aumentar. Quase não existem animais no mundo que possam controlá-las. Se as pessoas não fizerem nada, todos terão que usar trajes grossos de proteção quando saírem de casa. As vespas entrarão nos lares e nos carros, atacarão as pessoas e os animais. Uma vespa mandarina pode causar um problemão. Seu ferrão é um dos mais perigosos e dolorosos entre todos os insetos. Ele é como uma agulha em brasa. Quando uma vespa finca-o no inimigo, injeta o veneno na pele. Essa toxina dilata as paredes dos vasos sanguíneos. A região ao redor da picada fica avermelhada. Isso pode durar várias horas ou até dias. A vespa é uma criatura agressiva. Ela pode fincar seu ferrão várias vezes. Imagine o que um enxame desses insetos não faria. Para escapar, você precisa se esconder dentro de um arbusto com folhagem densa ou pular dentro d'água. Após se certificar de que as vespas foram embora, entre em contato com o serviço de emergência do hospital. As vespas podem prejudicar muito a vida das pessoas. É importante combatê-las. Infelizmente, as abelhas não conseguem fazer isso. Elas são totalmente indefesas. A humanidade está ciente desse perigo e faz de tudo para controlar a população das vespas. É por isso que as vespas mandarinas não têm chance nessa batalha. Agora, todas as abelhas voltam à rotina de sempre. Polinização, extração de néctar, produção de mel nas colmeias. O vale está florido de novo. As abelhas podem dormir em paz. As pessoas monitoram a situação e ficam de olho nas vespas mandarinas. Se um inimigo surge, significa que há um ninho em algum lugar. Serviços especiais rastreiam os insetos e encontram ninhos debaixo de árvores velhas e em buracos.